Então, quando eu falo de falta da paternidade, está implícito um tanto uma construção que eu poderia fazer para você. Primeiro, a ausência da proteção. O pai é o valente da casa. Segundo, a cobertura espiritual. O pai é o teto, é a guarda-chuva espiritual. Acredito muito Imagina nisso. um teto todo furado, como era o teto da minha casa. Meu pai vivendo na promiscuidade, vivendo em prostíbulos na cidade. Meu pai orava por você. O meu pai nem conhecia Deus. O que ele conhecia era um mundo de trevas, de bebida, de prostituição. Então, essa desproteção espiritual torna vulnerável espiritualmente os descendentes. Não apenas pelo legado que vai deixar, mas pela falta de muro de proteção, não é? A figura paterna, Tiago, ela é tão importante na vida dos filhos que você vai assustar com o que eu vou te dizer, mas até a sexualidade das crianças é fixada pela figura paterna. Deus Pai forma macho e fêmea, isso é escrito na palavra. Essa é a genealogia de Adão, está em Gênesis capítulo 5. No dia que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança formou, macho e fêmea os formou. Então, o sexo biológico é dado pelo pai. Ele delega para o pai espiritual, que é o pai que vai criar crianças, ele delega para esse pai a fixação dessa identidade sexual. Como assim? Vou te explicar. Imagine um homem que tem um menininho e uma menininha. E ele tem um padrão excelente de paternidade. Um padrão de proteção, de provisão, de afeto, tudo certinho. Esse menininho olha para esse modelo paterno e ele pensa, eu quero ser homem igual meu pai. E ele deseja, ele almeja ser homem, porque o pai é homem e é tudo isso. E a menininha? A menininha olha para esse modelo e ela não vê um herói, o menino vê um herói, ela vê um príncipe. Ela sonha com alguém que tenha esse perfil que o pai tem e ela desenvolve a feminilidade dela. Se uma mãe chega para uma menina, você é linda, o efeito é 5. Se o pai chega e fala, você é lindo, o efeito é 10. Né? Então, é incrível que até nisso a figura paterna é determinante. A mãe nutre, dá vida, é formada dentro dela, e o pai vai dando direção, proteção, provisão e até a fixação da identidade sexual. Muito bom. Então, depois a época dos abusos na infância era a época do lixão. Sim, da desproteção completa. Então, me dá 3 motivos, espirituais ou naturais, para uma criança que estava no lixão, que foi abusada sexualmente, ter se tornado juíza federal, best-seller, está sentada hoje aqui falando para o Brasil inteiro. 3 motivos. Assim, eu veio com a sua palavra porque eu preciso esclarecer alguma coisa, não ficar mal resolvido. Pode ficar à vontade. Eu não era do lixão, eu ia para o lixão catar metais para vender no ferro velho da cidade e arrumar dinheiro. Eu era empreendedora do lixão. Ah, tá. O que faz diferença essa colocação, porque tem gente que está vivendo lá dentro. Veja bem, pela desproteção paterna em todas as áreas, inclusive na área financeira, faltava tudo. E um dia faltou material escolar. Eu fui humilhada por um tio, que a minha mãe chamou em casa para pedir que ele comprasse o material escolar, meu pai tinha ido embora. Tal. E eu vi a humilhação da minha mãe e eu pensei, nunca mais vou ver minha mãe ser humilhada porque vai pedir dinheiro para ninguém. E eu descobri que o lixo da cidade aqui da Uana era um tesouro. Não só tem a podridão da cidade inteira, mas tem a tampa do bule, tem a colher velha, tem a torneira que foi trocada, tem os fios que foram trocados. E eu descobri que tudo isso virava dinheiro no ferro velho da cidade. E eu comecei a catar lixo para vender no ferro velho da cidade, não é? Mas junto com isso vem toda doença, vem toda hepatite, vem toda micose. Era um horror, era um horror. E vem toda a discriminação da cidade inteira. Você é porca, você não vai dar para nada. Quantas vezes eu escutei isso, né? Os três fatores que fizeram essa virada, que não é, na verdade, uma história de superação. Meio não, inteira de milagre, não é? Deus envia para lá um homem, que é o meu marido hoje, Otto, que me encontra aos 14 anos de idade, no pior momento da minha vida. Eu, além de tudo, queria virar uma prostituta. Porque foram tantas as feridas causadas pela prostituição do pai, que eu pensei o que deve pensar a maioria das meninas que têm abandono paterno. Meu pai é uma prostituta, se eu me tornar uma delas, ele vai me amar também. Né? E nessa determinação de cair nesse mundo, eu encontrei uma pessoa, ou fui encontrada, na verdade, por uma pessoa que me apresentou Jesus. Me apresentou uma saída que era do mundo espiritual. Uma saída que me daria uma nova visão de mim mesma. Porque, Tiago, só em Jesus a pessoa descobre quem ela é, não tem outro jeito. Não tem terapia, não tem técnica de superação, não tem técnica de desenvolvimento pessoal. É só em Jesus que ela descobre a sua identidade. É só em Jesus. E eu encontrei a minha identidade, e aí esse homem casa comigo. E ele fala, você não é burra não, porque eu dizia, eu sou burra, batia a mão na testa, porque eu ouvi isso de todo mundo. Eu não era burra, era uma menina que não tinha auxílio de família com escola, com trabalho de escola. E ele dizia, você não é burra, eu sou porca. Não, você não é porca, você não tinha mãe que cortasse suas unhas, limpasse suas orelhas, levasse você a escovar os dentes. E eu só estava nada, porque eu desenvolvi um tique nervoso
depois de um bullying que eu sofri de uma professora em sala de aula, que me fez escrever 40 vezes no quadro eu sou burra, depois de não haver conseguido fazer uma tarefa escolar, tudo que eu pegava eu derrubava, tudo caía das minhas mãos. E um dia eu escutei, você é porca, você é burra e você é estabanada, você não vai dar para nada nesse mundo. Né? São decretos que você recebe e que você acredita que são reais, verdadeiros. E aí vai uma palavra minha, pai, presta atenção, mãe, presta atenção. A sua palavra para o teu filho tem que ser sempre a melhor palavra. Você nunca vai dizer para o seu filho, não vai dar para nada, nunca vai dizer para ele, você é pedra de tropeço. Não diga isso. Se ele for um menino que você chama de teimoso, chame ele de determinado. Mude o adjetivo. Se ele errou, não diga, você está todo errado, diga, você vai acertar da próxima vez. Comece a profetizar o que é vida pela tua boca, né, para o teu filho. E eu comecei a ouvir isso do meu marido. E eu comecei a acreditar nisso. E aí eu fui estudar, eu já era mãe, voltei para a escola que eu tinha saído antes de tudo entornar, todo caldo entornar, fiz o ginásio, fiz o normal, fui professora, fui para o Rio de Janeiro, passei num concurso do Banco Central do Brasil, me tornei advogado do Banco Central, e aí, dentro do Banco Central, representando os advogados do Banco Central, eu fui para um curso, um evento de bancos, e conheci uma juíza. E eu fiquei muito impressionada com aquela mulher, a independência em decidir com a lei dos homens, mas com temor no que é certo, com temor nas leis de Deus. E aí eu falei, eu acho que vai dar para mim. Mas eu não acreditava muito, não. Eu fui desafiada, eu já era avó, Tiago. Eu já era avó. A minha neta, Gabriela, já tinha nascido. E aí eu cheguei em casa e falei, ó, eu recebi um desafio de fazer um concurso para juiz. Olha o tempo que passou, já não é mais tempo de ter horas e horas e horas para estudar. Eu era funcionária do Banco Central, eu já era uma mãe, tinha filha adolescente, tinha filha casada. E o Otto olhou para mim com a cara mais linda do mundo e falou, e por que não tentar? E eu tentei e passei no primeiro concurso que fiz, no primeiro. E aí, Tiago, eu descobri que, na verdade, esse era um grande plano de um Deus tremendo, maravilhoso. Porque, como juíza, eu aprendi de leis, e aprendendo de leis, como ministra da palavra, eu entendo o mundo espiritual. A base de tudo, para eu saber hoje o que eu sei do mundo espiritual, foi haver funcionado como juíza nesse mundo por 10 anos. Então, de tudo que a senhora está me contando, a senhora acredita que existe uma linha mestra de Deus, ou seja, Deus escreveu sua história. Tem um plano quando nasce. Tem um plano tem. E que a gente pode alterá-lo com as escolhas, ou pode colocar tudo na mão de Deus e Ele guiando o nosso destino. Depender dele o tempo todo, caminhar com a direção dele.